Smoke weed every day. Bom dia, crianças do quarto ano. Vamos iniciar nossa aula de Geografia, 29/5. Vamos fazer uma retrospectiva da aula passada, né? O que foi que nós vimos na aula passada? Nós trabalhamos as atividades econômicas lá do espaço rural, né? Antes de iniciar o assunto de hoje, que está ligado a essa mesma temática, a gente vai fazer a correção nas páginas que ficaram para vocês fazerem em casa, certo? Coloque aí na página 283. Na página 283, tem 3 imagens aí para você observar essas imagens e dizer que tipo de atividade tem em cada imagem e 2 produtos que eu posso obter, no mínimo 2, né? 2 produtos que a gente pode obter de cada atividade aí que é desenvolvida lá na região do campo rural. A primeira atividade aí é a atividade da pecuária, que é a criação de bovinos. O que eu posso obter com a criação de bovinos, gente? Carne, leite, couro. São 3 produtos que eu posso obter a partir da criação de gado. A segunda imagem está mostrando a plantação de milho. Então, é uma atividade agrícola. Agricultura é a atividade de preparar a terra, plantar e colher, certo? É uma lavoura de milho. O que eu posso obter do milho? Dessa lavoura de milho, aliás, eu posso obter o milho e a silagem. A silagem é um tipo de pastagem que ela é feita a partir das palhas do milho e é para alimentação dos animais, certo? Só que tem todo um processo que não cabe aqui eu explicar para vocês, certo? A outra atividade é a atividade extrativista, só que a gente viu que são 3 tipos de atividades extrativistas, né? A vegetal, a mineral e animal. No caso dessa imagem aí, tá falando da extrativista vegetal, que tá tirando daí, essa imagem aí tá mostrando, o látex da seringueira sendo retirado, né? Então, eu posso obter com essa atividade, com a atividade extrativista vegetal, eu posso obter tanto a madeira e, no caso aí dessa imagem, o látex que vai para a fabricação da borracha. Na página 284, tem 2 manchetes. Diz assim a primeira: a agricultura familiar é responsável por 36% da riqueza produzida no campo. É de 2019 essa notícia aí, viu? A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos por brasileiro. Então, também do ano passado, essa imagem. A letra A diz assim: qual é o principal assunto tratado nas 2 manchetes? É a agricultura familiar, com destaque para a geração de riquezas no campo e a produção de alimentos consumidos pelos brasileiros. É comum as 2 manchetes, o assunto. É o mesmo, no caso. B. Como as manchetes acima indicam a importância da agricultura familiar, tanto para a produção de riquezas, quanto para a produção de alimentos. Ela destaca que essa atividade é responsável por 36% da geração de riquezas no campo e por 70% na produção dos alimentos que os brasileiros consomem. Então, essa é a importância, certo? Aí diz assim na letra C: leia novamente o texto da página 282. Aí você volta na página 282 e relê o texto. Com as informações fornecidas acima, elabora uma manchete descrevendo a importância da agricultura familiar para a produção brasileira. Então, você vai seguir o modelo que está bem no seu livro. Você vai criar uma manchete. Então, tem que ser letras bem maiores, letras garrafais, que é para poder sair no jornal bem grande, certo? E agora, a gente vai iniciar o assunto de hoje, ainda falando das atividades econômicas desenvolvidas lá no campo.
Apesar das atividades serem as mesmas, por exemplo, agricultura, pecuária, extrativismo, elas ocorrem de maneira diferente, é o que a gente chama de contrastes das paisagens agrícolas. Aí na imagem, tanto aí na tela quanto no seu livro, tem duas imagens. A primeira imagem está mostrando um agricultor que está utilizando o arado com a ajuda de animal, força animal. Na outra imagem, está mostrando uma máquina bem moderna, que é uma colheitadeira de soja, no caso, né? Lá no Mato Grosso. Um é na China, outro é no Mato Grosso, as imagens, né? Do livro de vocês. Então, o que a gente pode observar bem aqui nessas duas imagens de diferente, gente? A técnica do cultivo, da preparação, da colheita, tudo diferente. Uma agricultura, um tipo de agricultura mais rudimentar, mais antiga, e a outra não, já usa equipamentos bem modernos. Então vamos ver, a agricultura tradicional, que é da primeira imagem aí do livro de vocês, o que ela diz? Que o elevado número de mão de obra, que chega a atingir 60% da população ativa. Então, muita gente trabalha nesse tipo de agricultura. Já entra a questão da agricultura familiar aqui nesse caso, viu? Tarefas agrícolas manuais, com reduzido ou nulo, ou não existe é a mecanização, a utilização de máquinas, mas é a mão de obra mesmo, a mão do trabalhador rural. Destino da produção é o alto consumo para eles mesmos, ou para a subsistência, que eles vão vender ali, mas a produção sempre é menos, viu? É pouquinha mesmo. Fracos conhecimentos técnicos. Assim, você acha que um agricultor que não teve estudo, que vive na agricultura tradicional, ele vai saber usar uma máquina dessas, como essas aí que está no livro de vocês, essa colheitadeira? Não. Primeiro, ele tem que se especializar para poder fazer isso, viu? Então, essas são as características da agricultura tradicional. E aí tem algumas imagens para vocês verem como é que acontece a agricultura familiar, de que maneira ela ocorre, os instrumentos que eles usam, a quantidade de pessoas, geralmente mais são os membros da família, né? A utilização de animais, tudo mesmo de forma manual. As vantagens dessa agricultura. Ela possibilita a renovação natural do solo. Utiliza racionalmente os recursos naturais. Garante a subsistência das famílias, tanto a nível alimentar como econômico. Então, eu vou poder me alimentar do que eu planto e vou poder vender para gerar alguma renda, né? Mas também tem as suas desvantagens, que é a maior dificuldade em evoluir, por estar ligada às técnicas bem rudimentares, né, tradicionais mesmo, lá de antigamente, maior dependência dos fatores climáticos e esgotamento dos solos. Geralmente eles usam tanto um solo e não fazem nenhuma técnica de preparar aquele solo para outra plantação. Eles colhem, já vão plantando logo em seguida, não fertiliza como a agricultura moderna faz. Agora a gente vai ver a agricultura moderna. Utilização de produtos químicos, seleção de sementes, sistemas de rega automáticos, estudo dos solos, elevada mecanização, ou seja, tudo bem moderno, onde a mão de obra é quase inexistente, é pouquíssima mesmo, certo? Elevado rendimento e produtividade agrícola, pode produzir mais, porque está utilizando a modernidade. Destino da produção são os mercados, principalmente os mercados externos, né, para exportação. Pratica-se a monocultura, como a gente já vê, a monocultura é só um tipo de cultura, né, de plantação, ou de milho, ou de soja, de arroz. Reduzido o número de trabalhadores, a mão de obra é muito pouca, geralmente é só uma pessoa para comandar uma máquina.
Olha as imagens aí para vocês da como ocorre a agricultura moderna, viu? A utilização de máquinas grandes, máquinas bem sofisticadas, até drones, né, são utilizados ultimamente na agricultura moderna. Outras características da agricultura moderna. É típica de países desenvolvidos. O uso de sementes são selecionados, não é qualquer tipo de semente. Tem um estudo para fazer tudo isso. Pequeno volume de mão de obra, uso intensivo de máquinas e técnicas modernas, amplo caráter empresarial. As consequências, no caso aqui, a gente vai falar das desvantagens, né, da agricultura moderna, porque tudo tem um lado bom e o lado ruim, né? Consequências, né, da agricultura moderna. Excesso de produção, dificuldade de escoamento dos produtos, dificuldade de distribuir esses produtos, né, por conta de diversos fatores, poluição dos solos e das águas, má qualidade dos produtos, não tem uma seleção, erosão dos solos e manipulação das espécies. Tipo de produção e suas características, né? Agricultura tradicional, poucos recursos, alta mão de obra e baixa produtividade. Moderna, alto emprego de recursos tecnológicos. Então, se você é um agricultor que você não tem recursos para investir na sua terra, como é que você vai se utilizar desses recursos tecnológicos? Não vai ficar sempre atrás. Grande integração com o mercado e alta produtividade. Então, se eu pedir para você fazer uma diferença, qual é a diferença entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna? É tudo isso aqui, gente. Você tem que estudar isso aqui, viu? Para aprender direitinho. Outra temática da aula de hoje é sobre o desperdício dos alimentos. Esses alimentos que são produzidos lá na zona rural. Então, aí na imagem para vocês, lá da página 289, viu? Nessa imagem aí está mostrando o caminho onde começa e onde termina o desperdício de alimentos no Brasil. Então, 10% ocorre lá no campo mesmo, na colheita, 50% ocorre no manuseio e no transporte, na hora de separar, carregar e transportar. 30% ocorre nas centrais de abastecimento, tipo CEASAs. E 10% são diluídos em supermercados e consumidores. Então, digamos que 5% fica com a parte, 5% são os supermercados que desperdiçam e 5% os consumidores. Mais ou menos vai dar 10%. Campeão de desperdício. Brasil é um dos 10 países que mais descartam alimentos em todo o mundo. 10% nos mercados e nas casas, o que está lá naquela imagem, nessa imagem anterior, né, gente? Mas o que isso significa? Esse desperdício lá da colheita até chegar na nossa casa. O que isso significa? Que por dia, 41 mil toneladas que alimentariam 25 milhões de pessoas por dia são desperdiçadas. Por ano, 15 milhões de toneladas desperdiçadas no Brasil, que alimentariam 9 bilhões de pessoas em um dia. Ou toda a população do Brasil por 47 dias. Então, tudo isso é desperdiçado desde a colheita até chegar na nossa casa, viu? São números mesmo bem grandes. Guerra ao desperdício. Então, o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que procurar fazer lá na minha casa para travar uma guerra com o desperdício de alimento? Aí diz assim, aí, ó, o tomate, 60% do tomate produzido, ele é desperdiçado. Alface, 45%. Banana, 40%. Melancia, 30% são desperdiçados desses alimentos, viu? No Brasil, 72 toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente. Então, 72 toneladas por dia. O equivalente
para abastecer o estado do Tocantins por um mês, por exemplo, né? Aí, desperdício zero. Como é que eu posso fazer para aproveitar de forma correta tudo do alimento? Os talos são alimentos em que eu posso aproveitar os talos, geralmente eu jogo fora. Da beterraba, da couve, salsa, agrião e brócolis. Eles contêm fibras, podem ser aproveitados em patês, refogados, recheios, sopas e no feijão. As entrecascas, as folhas e a água também, tudo pode ser reaproveitado, gente. Ricas, ó, da melancia e do melão. Você come a melancia e o melão e a casca você joga fora, né? E ainda fica um pouquinho de melão ou de melancia que vai para o lixo também, né? Aquilo ali pode ser aproveitado para fazer doces e recheios salgados, né? Cenoura, para fazer sopas, saladas, bolinhos, é rica em vitamina A. As folhas, né? Essas folhas que a gente desperdiça, joga fora. Batata e beterraba. A água do cozimento concentra vitaminas. Aproveite para purês, arroz e gelatinas. Então, você pode ver que tudo é aproveitado. A gente vai trabalhar mais essa questão de vitaminas, do que pode ser aproveitado ou não, quando a gente for trabalhar sobre alimentação saudável, que é no próximo semestre. E aqui tem umas dicas de como evitar o desperdício. Ao ir ao supermercado, leve uma lista de compras para evitar levar o que não precisa. Isso aqui quase não funciona, né, gente? Infelizmente, a gente já criou um hábito de não fazer a lista do supermercado. Chega lá comprar até o que não está precisando, a gente tem essa mania mesmo. Não faça compras com fome. Não compre grandes quantidades de um produto se você não terá tempo para consumir. No caso de alimentos perecíveis, são alimentos que podem estragar rápidos, escolha embalagens menores sempre que possível. Em restaurantes, leve as sobras para casa, pode ser a sua refeição do dia seguinte. Em casa, o refrigerador deve ficar na temperatura certa. Uma diferença entre 1 e 5 graus pode ter grande impacto na duração de um alimento. Embale frutas e verduras para preservá-las mais tempo na geladeira. Então, não guardar de qualquer jeito. Se uma fruta passar do ponto, faça uma torta, um bolo ou uma geleia. Ficar muito madura, no caso, né? Na hora das refeições, sirva porções menores se a fome persistir, repita. Não desperdice alimentos. No mundo, uma em cada 9 pessoas passa fome. 850 milhões de pessoas. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente. Essa quantidade alimentaria 2 bilhões de pessoas. No Brasil, isso aqui é no mundo, né? Aqui no Brasil, 7,2 milhões de pessoas passam fome e 52 milhões de pessoas apresentam alguma restrição alimentar. Não tem acesso a todo tipo de alimento, por diversos fatores, né? 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Essa quantidade alimentaria 35 milhões de pessoas. É muita gente. Não desperdice o seu lanche. Segure o seu lanche com firmeza para não deixá-lo cair. Lanche sentado. Isso aqui são 2 regras que quase não são cumpridas na escola, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Geralmente vocês ou deixam de lanchar para ir brincar, correr principalmente, ou correm com o lanche na mão que termina em acidente, derramando suco, ou o salgado cai no chão, biscoito, alguma coisa do tipo. Todo dia acontece esse tipo de coisa na escola e vocês sabem, né, gente? Você sabia que uma família brasileira perde, em média, 20% dos alimentos que compra mensalmente no supermercado? Ou estraga, ou por algum outro motivo? Por exemplo, se você gasta R$600 por mês com alimentação, você vai jogar fora R$120 desse mesmo valor. Nessa questão de desperdício e de deixar o alimento estragar. Comida não é lixo. Coloque no prato apenas o que for consumir. Diga não ao desperdício.
As nossas atividades, elas estão nas páginas 285 a 292. Você vai produzir um cartaz seguindo as orientações que estão na página 292. Escrever no caderno o que você e sua família fazem para evitar o desperdício de alimentos. Fazer uma lista. Primeiro, segundo, terceiro, 5 coisas, pelo menos 6 no máximo, viu? Aí manda para mim no WhatsApp, ok? Bons estudos, até a próxima aula, gente. Smoke weed every day.